Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos a cobertura da palestra Concepção de Universidade, ministrada pelo vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Antônio Inácio Andreoli, e que fez parte do calendário da Estatuinte na UFSM. Seguindo no tema, uma entrevista com o próprio professor Andreoli sobre modelos de educação e a experiência da Universidade Federal da Fronteira Sul. Uma entrevista com o professor do Departamento de História da UFSM, Carlos Henrique Armani, sobre o primeiro ano das Jornadas de Junho. E o comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na última segunda-feira, dia 16, foi realizada no campus da UFSM a palestra Concepções de Universidade, com o vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Antônio Inácio Andreoli. A atividade trouxe como objetivo justamente discutir diferentes leituras sobre a educação e também sobre modelos de universidade, especialmente a partir da experiência do professor Andreoli com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Com a palestra, embora algumas reuniões já tenham sido realizadas, a UFSM marca definitivamente a abertura do processo de estatuinte na universidade, um dos eixos de gestão apontados ainda durante a campanha pelo reitor Paulo Burman. De fato, eu acho que nós teríamos assim muitas opções para fazer a abertura desse debate com tanta qualidade quanto a do professor Andreoli que nós trouxemos aí hoje. Mas acho que o professor conseguiu levantar vários aspectos interessantes, particularmente interessantes num momento como esse, no sentido da reflexão, de que o que nós queremos para a nossa universidade no futuro. Está bem assim como está? Nós temos a possibilidade concreta de fazer as mudanças estruturais e políticas que essa universidade precisa? Sem dúvida que temos. Então, acho que esse é um momento muito positivo para a reflexão. Acho que o debate está andando muito no sentido da ampliação da participação e é uma das coisas que, enquanto gestão, nós não podemos abrir mão, tá? A democracia desse processo, a discussão com o máximo possível de pessoas da comunidade, no sentido que as contribuições todas venham e façam desse movimento, que é um movimento político, é um movimento acadêmico, seja o mais representativo possível. Esse é o grande desafio, que não se restrinja a pequenos grupos ou a grandes grupos, seja lá como a gente entenda, mas que seja assim uma representação da comunidade, que possa efetivamente contribuir para que a comunidade ela se sinta incluída no debate e que possa apoderar-se disso que vai ser construído como um novo Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. A palestra com o professor Andreoli foi construída entre as entidades que compõem a comissão provisória que debate a elaboração da Estatuinte na UFSM, entre elas a SEDUFSM. Bom, acho que nós iniciamos bem o processo, né? O professor Andreoli veio nos trazer uma visão de universidade que é uma visão que está ainda muito distante da universidade real que nós temos aqui e muito provável que esteja distante da realidade que ele tem lá também, né? Quer dizer, nós estamos discutindo muito mais uma universidade que sonhamos do que propriamente a universidade que temos. Mas eu acho que esse é o papel da discussão, né? Tá pautando qual é a universidade que está no nosso horizonte ideal para a gente ver como é que nós podemos caminhar para lá. Aonde nós vamos chegar vai depender do tamanho das nossas pernas, né? Então eu acho que a partir de agora é um processo de mobilização dentro da universidade, de convencimento das pessoas para que elas entendam a importância dessa discussão, porque essa discussão ela tem reflexo na vida de cada um dentro da universidade, seja aluno, professor, técnico, administrativo,
E é isso, é fazer as pessoas se engajarem, né? Não fazer uma discussão apressada, não fazer uma discussão que possa eventualmente resultar numa revisão estatutária burocrática. Ao contrário, eu acho que é mostrar para a comunidade que nós temos na mão agora a possibilidade, sim, de rever os rumos da própria universidade. Isso para nós é estratégico, é absolutamente revolucionário na história da nossa universidade. E é para isso que nós vamos nos empenhar agora de levar essa discussão para todos os locais de trabalho, para todos os centros, para todos os departamentos e trazer os docentes, especificamente no nosso caso, para essa discussão. Além da palestra da última segunda-feira, já na terça-feira, dia 17, as entidades que compõem a comissão provisória deram sequência às reuniões semanais que têm discutido a Estatuinte na UFSM. Seguindo no tema, o nosso entrevistado do programa De Docente de hoje é justamente o vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul e palestrante da última segunda-feira, Antônio Inácio Andrioli. Na entrevista, o professor fala sobre a crise que vive o atual modelo de universidade e os eixos para se pensar uma nova proposta de educação. Bom, primeiro é o acesso, é a dificuldade de acesso da população. Nós no Brasil ainda estamos com menos de 20% dos jovens de 18 a 24 anos com acesso ao ensino superior e as universidades públicas elas não têm conseguido oferecer espaço na proporção que a sociedade exige. Oferecer espaço desde o número de vagas, né, que são oferecidas, desde a forma como se pensa o ingresso, porque o ingresso ele geralmente é elitizado, né, através de vestibulares ou processos seletivos que priorizam uma preparação daqueles que têm acesso a recursos para se prepararem, né? E um outro grande elemento que a gente poderia dizer que satura ou que mostra que esse modelo está em crise, né, é a forma elitista como se forma cidadãos nesse Brasil. Elitista significa que nós estamos formando para uma pequena parte da sociedade. Não é só o acesso, mas podemos também reproduzir isso através da forma, através do jeito de construir a universidade. Tanto a universidade como os próprios estudantes que nós temos como egressos. Então, é uma lógica baseada num modelo competitivo. É o liberalismo clássico aplicado na educação, onde se imagina que uma parte é vencedora, é uma minoria, e a grande parte é perdedora. E a parte perdedora, ao final, entende que ela mesma foi culpada do processo. Enquanto a parte vencedora, nem sempre tão qualificada assim, se auto-apresenta como sendo o mérito que fez ela ter mais status na sociedade em função de uma titulação. Então nós temos esses dois primeiros grandes aspectos que eu diria que nos condicionam hoje e que nos desafiam a superar o modelo de universidade que o Brasil herdou, né? Herdou uma parte da Europa, herdou uma boa parte dos Estados Unidos e que via no início essa missão da universidade formar uma elite pensante para o país. Hoje não se pensa mais numa elite pensante, sim na universalização do acesso, ou de oferecer a educação como um direito do cidadão, reconhecido pela Constituição do Brasil de 1988. Bom, o primeiro grande eixo é pensar a universidade que surge num contexto muito afinada também com as necessidades dessa população. Então, que se possa oferecer cursos, que se possa oferecer pesquisa, que se possa oferecer atividades de extensão que venham a dinamizar o desenvolvimento dessa região. Então, muito afinados os cursos com as demandas para que tenhamos estudantes, de fato, inseridos nas instituições e que possam retornar, que possam, na pós-graduação, depois, retornar, seja para a universidade como formadores, seja para a sociedade como qualificados profissionais, além de qualificados cidadãos, que podem contribuir também para as políticas públicas, inclusive para que a legislação que temos seja mais avançada ainda do que já nos últimos anos temos conseguido avançar.
Então esse é um aspecto importante, nós lidamos com isso diariamente, né? As universidades novíssimas, elas foram desafiadas à inovação, então elas foram desafiadas a não reproduzir os grandes dilemas das instituições do passado. Poderíamos dizer, inclusive, desafios estruturais, porque uma universidade, ela carrega em si toda uma tradição, ela carrega em si também toda uma hegemonia de poder instituída em vários espaços e que tentam se afirmar. É o status quo, né? Que numa instituição como a universidade se afirma e se reafirma em cada situação. Nós temos procurado, né, ampliar o acesso, temos procurado aumentar a forma crítica de produzir o conhecimento, procurado contextualizar esse conhecimento, procurar inserir a universidade nas demandas da região, inserir ela afinada com as grandes necessidades que a população vinha apresentando, tanto que a Universidade Federal Fronteira Sul ela foi criada a partir de uma comissão de implantação que já de 11 membros que foram nomeados, 5 representavam os movimentos sociais dessa região. Então ela já vem sendo construída a partir das demandas da região, muito afinada com as metas que também a sociedade almejava para ela. Bom, tem algumas condicionantes legais, né? Por mais avançada que tenha sido a legislação brasileira, ela ainda padece de um tempo em que a educação não era oferecida para a maioria da população. Nós hoje temos os reflexos disso, inclusive as estatísticas mostrando que o país precisa avançar muito mais em termos de ensino superior, mas não só em termos de ensino superior. Aí eu já entraria no outro problema estrutural, né, que é o ensino médio, que é a educação básica pública que nós precisamos fortalecer. Acho que a decisão do governo federal nos últimos anos de assumir para si a responsabilidade da formação de professores, de qualificar a escola básica pública, é importante, mas ao mesmo tempo mostra para nós esses problemas, né? Nós herdamos uma situação de décadas em que a educação foi discurso de muitos governos, mas não foi colocada mesmo como prioridade. Temos expectativas de que, se continuar o investimento em educação que nós temos para os próximos anos, nós possamos superar esse déficit. Significa também que nós temos um déficit cultural, né? Porque a forma como se vê a produção do conhecimento, como dizia antes, elitista, focada em temas que muitas vezes são importantes para a carreira dos docentes, mas não para a comunidade que espera soluções para determinados problemas, inclusive espera que a universidade possa interagir com a cultura local, que possa dinamizar a cultura local, que possa fazer com que cada cidadão, tendo acesso à produção do conhecimento, possa também ser mais humano, né? Ser mais cidadão, ser mais crítico, ser mais comprometido com o futuro da humanidade. Então, esse papel emancipador da educação, de fato, ele só vai se afirmar se nós conseguirmos superar algumas condicionantes históricas que nós estamos no Brasil superando, né? Uma delas fundamental, que os estudantes todos, né, possam ter acesso à educação superior pública, que nós coloquemos a educação como direito e não como algo que se precisa merecer, né, que precisa passar por uma prova para dizer que um merece e outro não, e ao final se possa ainda dividir aqueles que são considerados perdedores ou vencedores na disputa depois no mercado, até porque nós sabemos que em algumas situações há uma reserva de mercado, né? Nós estamos tentando romper nisso, o caso da medicina, né, romper com isso, porque há uma dificuldade de se aceitar mais profissionais em determinadas áreas, porque há uma reserva de mercado sendo pensada. Então nós estamos rompendo com isso também, ao oferecermos mais cursos públicos, ao oferecermos mais oportunidades de educação e ao colocarmos não só a formação em termos de graduação, mas também a pesquisa e a extensão na pauta, que é uma previsão constitucional, inclusive, de aliarmos o ensino à pesquisa e à extensão. Eu dizia que hoje, inclusive, um outro desafio, quem sabe, é a internacionalização, de podermos colocar o assunto da educação numa pauta internacional. Tem determinados problemas que certamente nós temos que pensar de forma local, e para isso a universidade coloca o seu olhar sobre os problemas da região, mas tem determinadas ações que nós precisamos pensar do ponto de vista global. Aí, por exemplo, a preocupação com o futuro do planeta, com a questão ambiental, com a produção de alimentos. Então são desafios que também a universidade precisa assumir e que historicamente não vinham sendo assumidos por essa instituição, por mais óbvio que isso pareça.
Bom, primeiro dizer que criar uma estrutura multicamp não é pulverizar a ação da universidade, quer dizer, não é fragmentar ou, como a gente poderia dizer, constituir pequenos núcleos ou pequenos espaços que pareçam uma academia. Nós estamos constituindo os campi de uma forma tal que possam ter uma comunidade acadêmica sólida, que ela possa ter, de fato, uma inserção na região. Então, estamos fortalecendo os campi. Nossos campi têm, no mínimo, 5 cursos e queremos expandi-los, tornar cada um desses campi uma espécie de universidade que passa a ser unificada com os outros na dimensão multicamp, sem superioridade, né? Nós não temos os campi maiores e os campi menores, a princípio. Nós temos os campi planejados de acordo com as necessidades de cada região. Então, por isso, os cursos também variam, mas tem algumas pautas comuns, por exemplo, formação de professores. Então, os nossos campi assumem a formação de professores. E nós promovemos um diálogo que também é único. Por exemplo, nós estamos desafiando os cursos a constituírem os seus grupos de trabalho de forma que possamos ter uma unidade nessa diversidade. Por outro lado, esse é o grande desafio também para a academia. Manter a diversidade é importante. Nós precisamos ter os nossos cursos cada vez mais sintonizados com as regiões, e como nós estamos numa região tão grande nesses 3 estados que poderia ser chamado de país, se compararmos com alguns países desse mundo, nós temos um distanciamento hoje, né, espacial, que dificulta um pouco, né, em função do transporte, da demora, da nossa locomoção, mas ao mesmo tempo também nos coloca um grande potencial, porque nós conseguimos interagir numa região que tem uma identidade cultural, que tem uma certa identidade produtiva, inclusive, né, estabelecimentos pequenos de agricultura familiar, pequeno comércio, pequena indústria, e nós conseguimos nessa região produzir uma identidade, que é a identidade da Universidade Federal da Fronteira Sul. A territorialidade também é um aspecto importante na construção de uma universidade. Teríamos certamente dificuldade se fôssemos inserir um campus em uma outra região, com outra característica. Imagino, por exemplo, uma região do Pampa Gaúcho ou uma região de metrópole. Então, nós teríamos alguma dificuldade. Como estamos situados numa região com características parecidas, o multicamp tem sido um desafio de integrar essa região. Uma região que está dividida em 3 estados, que tem 3 legislações diferentes, na fronteira com a Argentina, discutindo inclusive a questão latino-americana, da integração latino-americana, e ao mesmo tempo proporcionando essa unidade. Então, estamos construindo uma unidade numa região que já era culturalmente integrada, mas academicamente não. Então, estamos superando essa distância também, e a universidade cumprindo esse importante papel social também de aproximar os povos, de aproximar a comunidade da vida institucional de uma universidade que produz conhecimento. E ao produzir conhecimento, reflete sobre si mesma, sobre a sua própria história, seus destinos, seus rumos, seu futuro. Bom, a Statuinte, ela é um momento importante de participação da vida acadêmica. E essa participação da vida acadêmica, embora seja um momento concreto, que é legislativo interno, que é a construção de algumas legislações internas, ela também propicia uma volta à participação. Então, é um momento bom para se discutir, é um bom momento para pensar a universidade, e não de forma inconsequente, porque há uma legalidade a ser seguida. As instituições todas têm que ter o seu estatuto aprovado, e esse estatuto aprovado ele sempre dialoga no limite do possível, no limite do viável, pensando aquilo que é utópico, aquilo que é a ideia regulativa, que é até onde nós podemos ir. Então, quanto mais avançados forem os nossos estatutos do ponto de vista democrático, também certamente mais avançada será a nossa legislação brasileira com relação à educação. Então, vê a Universidade Federal de Santa Maria, que para nós é um exemplo de interiorização, pela sua história, pela sua presença aqui no centro do estado do Rio Grande do Sul, ela também passa a contribuir conosco, que também estamos elaborando estatutos, estamos em processo de revisão estatutária, e estamos propondo, a nível de Brasil, experiências novas, experiências possíveis no âmbito da legislação, mas que também vão superando alguns limites que estavam colocados como não sendo possíveis, não por uma determinação legal, mas por uma decisão
oposição institucional, muitas vezes, ou então uma falta de entendimento de que seria possível romper, que seria possível construir determinadas mudanças, acompanhando a evolução também da legislação brasileira e da sociedade brasileira nesse último período. A legislação ela é apenas uma marca que fica de um processo social em curso. Então ela precisa acompanhar esse desenvolvimento, por isso a revisão é importante e a importante participação nesse processo decisório. O prazo para o encaminhamento de contribuições que constarão no anexo do caderno de textos do 59º Conselho do Andes, o CONAD, iniciou-se no último dia 9 de junho e estende-se até o dia 1º de agosto. As normas às quais devem atender os textos podem ser conferidas no site da SEDUFISME e é para o e-mail do sindicato que devem ser enviadas as contribuições. Com a temática Luta em Defesa da Educação, Autonomia da Universidade e 10% do PIB exclusivamente para a educação pública, o 59º CONAD ocorre dos dias 21 a 24 de agosto em Aracaju, no Sergipe. Nessa sexta-feira, dia 20, podemos dizer completa-se o primeiro ano das Jornadas de Junho, que tomaram as ruas do Brasil em manifestações. Embora ainda muito recente, muitas são as avaliações que apontam junho de 2013 como a retomada do movimento de massas no país. Para falar um pouco sobre isso, sobre o que representou todo esse movimento e qual a sua influência mesmo um ano depois, apresentamos agora uma entrevista com o professor do Departamento de História da UFSM, Carlos Henrique Armani. Essas foram as características principais do evento, das manifestações de junho, né, que se completam um ano, a sua heterogeneidade. O historiador ele tem a tendência, né, de buscar sempre uma explicação com raízes históricas, com fundamentos históricos, e uma delas, quando eu pensei pela primeira vez sobre as manifestações, embora sejam situações distintas, completamente distintas, mas é o caso da Revolução Russa. Nós tivemos um desdobramento que culminou numa revolução, mas cujas perspectivas de cada um dos partidos, movimentos envolvidos eram bastante distintas também. Havia socialistas de perspectivas distintas, anarquistas, movimentos ligados à direita, e não foi por isso que não ocorreu, né, uma revolução. Então, o que é difícil nós percebermos é efetivamente uma homogeneidade. Eu penso que essa homogeneidade ela se manteve, né, nesse movimento, em que pese nós termos aí talvez um mínimo de ponderabilidade comum desses eventos. Eu diria que uma das características fundamentais, né, que aparecem não somente no Brasil, mas em outros eventos também, é a própria insuficiência do Estado liberal dar conta de algumas demandas, né, muito imediatas, às vezes demandas, por exemplo, de saneamento público, demandas de privatização de espaço público. E isso, às vezes, implica um tipo de comportamento político, né, cujas ideologias, às vezes, vão à esquerda e à direita, né, mas ambas reconhecendo que o Estado liberal está sendo insuficiente a atender essas demandas. Uma das razões que eu vejo, então, nesses casos, seja numa perspectiva de ponderabilidade mínima, que envolveu manifestações no Brasil, na Turquia, no Egito. No Egito não é o caso exatamente de um Estado liberal, mas que levou essas demandas diversas, mas que teria uma ponderabilidade comum, seria justamente esses limites do Estado liberal, né? E é uma tendência, acho que, de toda a sociedade. No caso brasileiro, nós estamos numa democracia, ainda que se fale bastante das características, vamos dizer assim, insuficientes da nossa democracia. Nós temos aqui o desenvolvimento de um processo, né, em que as manifestações, diga-se de passagem, são partes fundamentais desse processo de desenvolvimento de uma democracia, mas que enfrenta, né, por outro lado, problemas no sentido de uma plena realização. Mas, de qualquer modo, esse perfil heterogêneo, né, das manifestações de junho me parece inerente a essa tomada das ruas pela multidão e dados os desdobramentos políticos mesmos que ocorreram
diante de uma demanda que às vezes agrada a grupos de esquerda, de direita, ou uma demanda, melhor dizendo, que obriga determinados grupos que têm posições de esquerda e direita a tomarem o seu partido, né? O aspecto positivo, eu queria acima de tudo assim, pegar o aspecto primeiramente positivo dessas manifestações, um reconhecimento em primeiro lugar dessa relação fundamental da política com a representação. Porque nós estamos evidentemente em todas as sociedades de massa, dificilmente nós não vamos viver uma certa democracia que seja representativa, né? Isso é quase impossível. Eu entendo que essa perspectiva de se pensar o político relacionado à representação e pensar qual o sentido, qual o significado da representação nesse contexto, somente esse aspecto, independentemente de ser tomado à esquerda ou à direita, já me parece produtivo, benéfico. Ou seja, bom, nós temos de pensar em termos de política, em termos de participação e efetivamente naqueles sujeitos em que nós votamos, né, em que medida eles representam efetivamente os meus interesses, os interesses de um grupo ao qual eu pertenço, né? Para o desenvolvimento de uma consciência política, às vezes esse é um termo démodé, mas eu acho que ele explica alguma coisa, essa ideia de uma conciliação, né, de dois conceitos fundamentais, de política e representação, me pareceram muito positivos. A questão, talvez, da apropriação novamente. Bom, quem se apropria disso, né? Houve um rechaço, não somente de uma figura centralizadora, mas também de partidos, né? Embora não tenha filiação partidária, eu entendo que o partido é sempre uma instância legítima e muitos partidos já vinham fazendo essas manifestações, né? Entendo também que, embora não houvesse efetivamente uma pessoa, um pequeno grupo, havia pelo menos alguns grupos que têm, de uma certa maneira, de tomar essa... não sei se uma vanguarda, talvez, da situação, mas é que o junho de 2013, né, ou as manifestações de junho como um todo, que se seguiram nos meses subsequentes, elas também trazem uma característica que é um pouco essa imponderabilidade da multidão nas ruas. E acho que isso sim traz um elemento que não é nem, às vezes, não é simplesmente o rechaço de um determinado grupo, um conjunto de grupos em relação a uma determinada liderança, mas a própria dificuldade de se estabelecer uma liderança diante do evento como um todo. Então talvez seja o evento, essa imponderabilidade de uma multidão tomando as ruas. Eu sempre gosto de brincar com a palavra que é uma invasão à esfera pública, né? Porque a gente fala da invasão ao privado, não, a invasão à esfera pública, né? É a tomada das ruas pela multidão como um agente histórico. E se a gente fala em multidão como agente histórico, dificilmente a gente pode pensar efetivamente num grupo específico ou num sujeito especificamente que conduza esse processo. Eu diria que é muito mais a característica do evento, né, que traz esse elemento, vamos dizer assim, de um rechaço, mas não especificamente de um grupo ou outro rechaçando, né, essa liderança, né. Eu diria que é a própria estrutura ontológica do evento que leva a essa situação. Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O nascimento das universidades se dá num contexto histórico definido e esse processo continua até os tempos modernos. Mais recentemente, está se discutindo um novo perfil para as universidades, especialmente as públicas. No caso de Santa Maria, que nasce com uma característica de universidade regional, tanto é que ela nasce dentro de um distrito geoeducacional, passou-se, inclusive com a criação dos seus primeiros campi, tanto é Três Passos, 3 de Maio, Santa Cruz do Sul, o próprio campus de Roraima, algumas delas transformadas já em universidades, faz com que uma nova abordagem se faça agora a partir da ideia de multicampus, dentro do processo de globalização, mas também dentro do processo que a própria Universidade Federal de Santa Maria assumiu com o ingresso através do SISU. Isso vai, de uma certa forma, demarcar que não mais se trabalhar apenas geoeducacionalmente, mas também se procurará trazer para Santa Maria, através do SISU, gente de todo o Brasil.
E o processo da Statuinte seguramente vai discutir também esse perfil. Tanto é que nessa semana a universidade discutiu não apenas a Statuinte, mas também essa nova visão da universidade através dos multicampi, abordada pelo vice-reitor da Universidade da Fronteira Sul. Sem dúvida nenhuma, o processo vai amadurecer em Santa Maria e o processo encaminhado pela Constituinte tem todas as condições para fazer uma discussão pela base, e essa também é a ideia do sindicato, pela base, para que a universidade deixe de ser apenas aquele bloco unificado, uníssono, que às vezes tem a dificuldade do extramuros, mas que ela possa também voltar-se para a comunidade com a qualidade daqueles que pensam o mundo globalizado, sem esquecer o local. De docente, até a próxima com Decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.